Bom dia, meus irmãos e irmãs. Que Deus nos agracie com a sua bênção de maneira muito especial nesta manhã em que vamos ler a palavra do Senhor no texto de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Eu creio que é um texto por demais conhecido de todos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, que diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Até aqui. Pai, de maneira muito especial, fala o nosso coração nesta manhã, que possamos, ó Deus, ser edificados, transformados, vivificados pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho e que é alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, tem uma música secular, uma banda, o Rapa, que tem como título Pescador de Ilusões. O início da música fala assim: se os meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé. É uma crítica à religião e ao sacrifício religioso daqueles que buscam um Deus de joelhos. E o refrão da música é: valeu a pena, sou pescador de ilusões. Eu fico imaginando a pessoa que chega a determinado momento da vida, seja na adolescência, seja na juventude, seja já na fase adulta, e começa a analisar a respeito da vida, e ao analisar a vida, é um olhar no retrovisor, olhar para trás, e ao olhar para trás, fazer dentro dessa análise, e chegar à expressão dizendo, valeu a pena. Já ouvi de algumas pessoas a seguinte expressão: se eu tivesse que viver tudo de novo, eu viveria. Quando aqui esse texto, o apóstolo Paulo, ele faz uma análise da sua vida, ele não faz apenas uma análise quanto ao passado, não faz uma análise com respeito apenas ao passado. Salomão, quando ele faz uma análise da sua vida, ele olha para o passado, ele olha todas as coisas conquistadas por ele olha todas as coisas vividas por ele, e Salomão chega a uma conclusão muito triste. Qual foi a conclusão? Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. O autor aqui dessa música, ele olha para trás, ele olha, valeu a pena. E valeu a pena o quê? Correr atrás de ilusões. Mas nós que temos a palavra de Deus, e essa palavra chegou até a gente, diante de um esforço muito grande de homens e mulheres que viveram a sua vida no passado, homens e mulheres que sacrificaram a sua vida em prol da palavra de Deus, homens e mulheres que viveram a sua vida com Deus, defendendo esta palavra e fazendo com que esta palavra chegasse até a gente. E a gente que tem conhecimento dela, a gente olha e fala assim, não valeu a pena
não apenas por conta ao passado, porque no passado nós que temos a palavra de Deus, e essa palavra que é viva e eficaz, nós não corremos atrás de ilusões, mas nós corremos atrás de algo real, concreto, verdadeiro, que é o nosso Deus que vive e viverá eternamente. A gente não corre atrás de ilusões. E aí você pode me dizer, mas pastor, eu olho para a minha vida no passado e vejo tantas lutas. Eu vou relembrar agora, pastor, esses últimos anos, esse período que nós vivemos aí de pandemia. Será que valeu a pena, pastor? E aqui o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra para a gente. Apóstolo Paulo, quando escreve esta palavra, ele não está escrevendo para Timóteo, quando ele já havia aposentado e tendo uma grande aposentadoria, uma grande conta bancária, e ele então conseguiu a tão esperada e aguardada aposentadoria, e aí ele se muda para a casa de praia, já abandona todo o ministério, ele já pendura a chuteira, que é a expressão que muitos utilizam, e aí apóstolo Paulo, depois de pendurar a chuteira, depois de viver e lutar a luta de Cristo Jesus, e após a sua aposentadoria, apóstolo Paulo já estava aqui, a expressão que o pastor quando chega a 70 anos, jubilado, né? Depois da jubilação, apóstolo Paulo então chega e diz assim, olha, valeu a pena, mas não, talvez numa casa de campo, de frente para a praia, deitado numa rede, amarrado em 2 coqueiros, a onda do mar fazendo chuá, chuá, o ventinho da brisa. E ele então, mas não. Apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele estava preso. Estava próximo à sua morte. O combate não tinha ainda terminado. Ele ainda estava lutando por amor a Cristo. E ele estava aqui sendo desafiado por Deus a fortalecer a fé de Timóteo e a fortalecer a minha fé e a sua fé diante das coisas da vida. E apóstolo Paulo aqui, ele fala para a gente, para mim e para você, que quando a gente vai dizer que valeu a pena, não é apenas aquilo que está no passado, mas apóstolo Paulo, ele vai trazer uma perspectiva nova, de uma análise pessoal a respeito da vida, que isso traz ao meu coração e ao seu coração uma mensagem de ânimo, de coragem, para a gente olhar a vida de uma outra forma, dentro de uma outra ótica. Ele vai dizer, valeu a pena tudo que eu vivi por Cristo Jesus. E o que o apóstolo Paulo viveu por Cristo Jesus? Apóstolo Paulo, ele foi um homem chamado por Deus, extremamente usado por Deus. Ele desenvolveu um grau de intimidade com Deus tremendo. Mas apóstolo Paulo, ele passou por muitas aflições. E dentre tantas aflições, apóstolo Paulo, ele teve que, num certo momento, descer num cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32 a 33, diz assim, vemos que Paulo teve que sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz de governantes injustos que queriam a sua cabeça. Você imagina bem, viver esta humilhação. Talvez o apóstolo Paulo pudesse chegar e dizer, olha, não valeu a pena não. Você que está em casa, imagina. Apóstolo Paulo, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Em Atos capítulo 13, versículos 50 a 51, diz assim, vemos uma conspiração entre os judeus, mulheres e homens de alta posição da cidade para expulsar Paulo da cidade, pelo simples fato dele estar expondo o evangelho naquele lugar e está havendo conversões. Mais um motivo para o apóstolo Paulo de olhar para trás e dizer, não valeu a pena não. Quando ele foi apedrejado lá em Listra,
Atos capítulo 14, versículo 19, diz assim: vemos que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado por essa multidão e provavelmente tenha desmaiado. Fato este que fez a multidão achar que ele estava morto. E eu creio que Paulo poderia ter olhado para esse momento e dito para Timóteo: Timóteo, não valeu a pena. Ou talvez lá em Macedônia, quando ele foi açoitado, preso, amarrado, com os pés em um tronco. Em Atos capítulo 16, versículos 23 e 24, diz assim: vemos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora, que dava muito lucro aos que a exploravam. Por isso, foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. Ou talvez lá em Tessalônica, quando pregou em Bereia, em Atos capítulo 17, versículo 13 e 14, onde ele foi perseguido pelos judeus, diz assim: vemos que Paulo sofreu perseguição dos próprios judeus, apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Por causa disso, mais uma vez, teve que fugir desses judeus que queriam a sua morte. Ou pregar lá em Éfeso, contra os falsos deuses. Atos capítulo 19, versículos 23 a 26. Alguns ourives, temendo ficar sem seu lucro por produzirem imagens de deuses para adoração, incitaram grande tumulto contra Paulo e outros discípulos, o que fez a estadia de Paulo nessa cidade ainda mais perigosa. Ou talvez em Jerusalém, lá em Atos capítulo 21, versículos 27 a 31, uma vez, os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo, levando um grupo até lá. Eles incitaram pessoas a Paulo, e Paulo é arrastado para fora do templo, espancado, e quase é morto pela multidão. E aí por diante. Ao analisar a vida e ao olhar para trás, talvez o apóstolo Paulo não tivesse nenhuma lembrança, alguma coisa que pudesse trazer ao seu coração para poder lhe dizer essa expressão: valeu a pena. Talvez Paulo deveria dizer a esta carta a Timóteo: Timóteo, não valeu a pena, diante de tudo que eu passei, tudo que eu sofri. Ele poderia dizer para Timóteo: Timóteo, olha só, vivi minha vida com Cristo, dediquei minha vida a Cristo, e olha onde eu vim parar, e olha o que te aguarda, Timóteo. Ou ele podia dizer para Timóteo: Timóteo, desista do ministério. O ministério é pesado demais. O ministério é difícil demais. Servir a Cristo é muito difícil. Mas ao invés disso, o testemunho de Paulo, ele grita a seguinte palavra: valeu a pena, e não por conta de alguém que estava correndo atrás de ilusões, mas alguém que estava correndo atrás de algo real. E por que Paulo disse valeu a pena? Porque Paulo não apenas olhou para o passado, mas olhou para o presente. A gente, quando olha para o passado, a gente pode dizer com toda a expressão, nós que servimos a Cristo Jesus, nós podemos dizer, a despeito das circunstâncias que a gente está vivendo, ou que a gente já viveu, nós podemos dizer, valeu a pena servir a Cristo Jesus. Mas não apenas por conta do passado, mas também por conta do presente, naquilo que Deus ainda faz hoje, na minha e na sua vida. O Deus que nunca nos abandona. Nunca, jamais. Mas mais ainda, a gente pode dizer a expressão valeu a pena, não por conta do passado, tão somente, não por conta do que Deus faz hoje, mas muito mais por aquilo que Deus há de fazer na nossa vida, todo o propósito de Deus na minha e na sua vida, naquilo que Deus tem reservado para cada um de nós no futuro. Por isso que Jesus, na sua despedida dos discípulos, quando Jesus ele vai dizer para os discípulos e preparar os discípulos para a sua morte, ele vai dizer, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também
em mim. Por isso que esse texto, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para a gente uma mensagem de tanta esperança, dizendo para a gente, valeu a pena. E por que valeu a pena? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto que valeu a pena conhecer a Cristo, quando ele vai dizer no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 6, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Aqui é uma despedida. Uma palavra de despedida para Timóteo. Paulo tinha aqui uma mensagem para Timóteo dentro de uma visão que não era distorcida da vida. Apóstolo Paulo não tinha uma visão distorcida da vida. Apóstolo Paulo, ele tinha na sua vida uma convicção. E a convicção do apóstolo Paulo é que ele não pertencia a este mundo aqui não é dele. Este mundo aqui não é nosso, este mundo aqui, ele está reservado para Satanás, e Satanás é o príncipe deste mundo. E a gente sabe que a gente não é daqui, mas tantas pessoas se apegam a este mundo, e as coisas deste mundo, e quantas pessoas sofrem pelas questões deste mundo e por este mundo. Quando o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo de 21, ele vai dizer, porquanto, para mim é o quê? O viver é Cristo. E para a gente olhar, e olhar para a vida, diante das perdas que a gente teve, diante das decepções que nós tivemos ao longo de toda a nossa caminhada, diante de todas as lutas que nós enfrentamos ao longo de toda a nossa vida, a gente tem que olhar para a vida e dizer, valeu a pena, porque nesta vida eu conheci a Cristo Jesus, porquanto para mim o viver é Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, ele afirma isso com uma certeza no seu coração, mesmo estando diante da morte. Porque para ele a morte era vista dentro de uma outra perspectiva. Quando ele vai dizer, até no versículo 21 de Filipenses capítulo 1, que nós já citamos, ele vai dizer que o viver é Cristo. Mas o morrer, ele não queria morrer. Aqui não é uma palavra, depressiva de apóstolo Paulo, dizendo que queria morrer, ou alguma coisa nesse sentido, ou pedindo a morte. Não. Apóstolo Paulo, ele sabia o que lhe aguardava, mas tudo isso se deu pelo fato do apóstolo Paulo saber quem era Cristo Jesus. A ponto dele afirmar que em tudo posso, naquele que me fortalece, mesmo estando aonde ele estava. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, é que valeu a pena. E em segundo lugar, valeu a pena não apenas conhecer a Cristo, mas valeu a pena batalhar com Cristo. E por isso que ele vai dizer, combati o bom combate. E que combate o apóstolo Paulo combateu? O primeiro combate que o apóstolo Paulo combateu foi contra a sua própria natureza humana, a sua natureza caída, a ponto dele dizer, o bem que eu não quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sempre está diante de mim. Apóstolo Paulo combateu a verdadeira luta, porque ele sabia que a luta não era contra pessoas. E quantas vezes nós pensamos e achamos que a nossa luta é contra pessoas e não é. Às vezes Deus usa pessoas para desviar a gente do caminho do Senhor. Mas nós lutamos contra essas pessoas. Jesus, quando teve encontro com Pedro, e Pedro então chega para Jesus Cristo e fala, Jesus, olha, muda o seu plano. Esquece o negócio da cruz. Esquece o negócio de sofrimento. Pensa, Jesus, o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso. E outra coisa, se alguém vier para pegar o Senhor, vai ter que... E Jesus olha para Pedro e fala o que para Pedro? Pedro,
Ele não fala, arreda-te, Pedro. Mas ele diz, arreda-te, Satanás. Porque a luta de Jesus não era contra Pedro, mas contra aquele que estava usando Pedro. Quando Pedro nega Jesus Cristo, Jesus não deixa Pedro de lado, porque Jesus, ele não abre mão de nenhum daqueles a quem o Pai o deu. E Jesus vai ao encontro de Pedro, mesmo Pedro ter havido negado Jesus por 3 vezes. Se eu sou humano, quer dizer, se eu sou humano, lógico que eu sou humano. Uma revelação aí, pastor. Sabe, se eu sou Jesus lá, eu no lugar de Jesus, sendo humano como eu sou, sabendo que Pedro ia me negar 3 vezes, meus irmãos, eu talvez não, sabe? Mas Jesus vai ao encontro de Pedro, depois. Porque Jesus fala para a gente que a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas. E quantas vezes nós demandamos esforços lutando contra pessoas, e a nossa luta não é. A nossa luta é contra os principados e potestades. E Paulo vai dizer isso para a gente, que a luta dele foi uma luta ferrenha. Apóstolo Paulo combateu a natureza humana e todas as forças do mal, mas apóstolo Paulo combateu também a cultura das igrejas da Galácia. Apóstolo Paulo foi combatente pela palavra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus estivesse entranhada no coração das pessoas. Apóstolo Paulo, ele combateu um combate, fazendo com que nenhuma mensagem que não fosse da palavra de Deus tivesse alcance e atenção das pessoas. A ponto dele chegar para a igreja da Galácia e dizer para eles, olha, vocês estão dando ouvido a uma nova mensagem do Evangelho que não faz parte da palavra de Deus. E ele vai dizer para esta igreja, olha, se algum de nós, e ele se coloca como um deles, ele vai dizer, se algum de nós chegar aqui, pregar algum evangelho que não seja o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, seja considerado como o quê? Anátema. Ele não fica em cima do muro, sabe? Ó, gente, esse negócio aí que está sendo falado, vamos ver, pode viver, pode não viver, não! E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, valeu a pena batalhar com Cristo. E a batalha de Paulo era uma batalha firmada na palavra de Deus, para que essa palavra fosse lida por cada um dos cristãos, que essa palavra aqui fosse conhecida por cada um dos cristãos, e que essa palavra aqui ela fosse vivida por cada um dos cristãos, para que nenhuma artimanha de falsa mensagem ou falsos profetas venha inculcar ou desviar a gente do caminho do Senhor. E ele vai chegar para essa igreja de Galácia, ele vai chegar e vai dizer, olha, se algum anjo descer do céu e aparecer diante de vocês e pregar um outro evangelho que não seja o da graça, seja ele considerado anátema, amaldiçoado. Apóstolo Paulo combate a falta de amor da igreja de Corinto. Ele escreve para a igreja de Corinto e combate esse combate da falta de amor na vida da sua igreja, na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que toda palavra é inspirada por Deus. E Paulo foi usado por Deus para trazer uma mensagem à igreja de Corinto para combater a falta de amor. Era uma igreja extremamente espiritual, era uma igreja que tinha curas, sinais, milagres e prodígios, mas era uma igreja que não tinha amor. E se não tem amor, nada disso vale a pena.
E era uma marca não apenas na igreja de Corinto. Nós temos estudando nas quintas-feiras, aqui na igreja, no culto. Temos conversado e pregado sobre as igrejas do Apocalipse. E a falta de amor não era uma marca apenas na igreja de Corinto, mas também na igreja de Éfeso. E a falta de amor talvez é uma marca na vida de muitos corações. Muitos corações. De muitos cristãos. Cristãos que têm a Bíblia, que têm a palavra de Deus, que participam dos cultos, que toma ceia, que dá o dízimo. Mas que falta o quê? Amor. Ele combate os falsos mestres em Tessalônica. Ele combate a secularização. Ele combate as ondas e as modas do mundo. A gente está vivendo num tempo em que tudo está falando que é uma cultura. Nós estamos perdendo a referência. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que fala para a gente que cada um tem a sua verdade e cada um vive a sua verdade. Nós temos uma verdade e para eles isso aqui é apenas mais uma, mas para a gente é a única verdade. Não apenas mais uma, mas é a única verdade. E o apóstolo Paulo, ele batalha. A batalha dele não era contra pessoas. Porque se a batalha dele fosse contra as pessoas, ele ia chegar e falar assim, olha, eu sou como Davi, vou levantar um grande exército e vou lá nas cidades onde eles me esbofetearam e vou matar esses caras. Eu vou voltar lá em Listra, naqueles que me apedrejaram, eu vou pegar os caras que me apedrejaram, você não sabe o que eu vou fazer com eles. Mas ao invés disso, o apóstolo Paulo, ele passa a servir essas igrejas. Valeu a pena, em terceiro lugar, valeu a pena servir a igreja de Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer, completei a carreira, guardei a fé. O maior título que o apóstolo Paulo defendia não era de apóstolo. Eu tinha um amigo uma vez que me pediu para fazer uma pastoral na igreja que eu pastoreava. E eu coloquei uma pastoral dele no boletim da igreja. E aí ele viu a pastoral, me agradeceu. E na segunda-feira ele foi na secretaria da igreja chamar a atenção da secretária. Porque no final da pastoral, ela tinha colocado apenas reverendo fulano de tal. E ele foi chamar a atenção, porque ele não era apenas Rev fulano de tal. Mas tinha que colocar PhD, DHD, DD, antes do Rev. O maior título que o apóstolo Paulo ostentava não era do grande missionário, o maior de todos os tempos. O maior título que o apóstolo Paulo ostentava era de ser chamado, sabe de quê? Servo do Senhor Jesus Cristo. Somente isso. A gente vive num tempo de muitas ostentações. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, valeu a pena servir a igreja de Cristo. E por que o apóstolo Paulo traz isso para a sua vida? É por conta do apóstolo Paulo? Por conta da pessoa dele? Não! É porque o apóstolo Paulo tinha no seu coração a presença de Cristo, de maneira que transbordava no seu viver, essa presença de Cristo. Eu não sei se você já viveu, ou conviveu, ou já viveu essa experiência na sua vida.
de você transbordar do Espírito Santo de Deus na sua vida, em todas as suas ações, em todos os seus relacionamentos. Quando você começa a entender e ver que nos seus relacionamentos não é a sua vontade que está prevalecendo, não é aquilo que você quer, não é aquilo que você planejava, é humanamente falando, foge do seu controle. A ponto de você dizer, caramba, por que eu fiz isso? Não estou me conhecendo? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é possível isso não apenas para o apóstolo Paulo, meus irmãos. É possível também para cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer para mim, para você, que ele não era o cara. E ele nunca foi, nunca quis mostrar para a gente que era o cara, pelo contrário. Apóstolo Paulo, quando vai escrever para Timóteo, lá no primeiro capítulo de Timóteo, ele vai dizer, olha, eu que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia da parte de Deus. E ele vai dizer, nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, eu sou o principal dos pecadores. Eu tenho muita coisa que eu quero dizer lá no céu e encontrar com algumas pessoas. E conversar com algumas pessoas. Eu concordo com tudo na Bíblia. Eu vou dizer, um dos encontros que eu quero ter é com Paulo. Se Paulo, eu concordo com tudo que você disse na Bíblia, tudo, mas uma coisa eu discordo aí de você. Lá na terra. Que você escreveu que você era o principal dos pecadores. Eu estou na sua frente. O apóstolo Paulo ele reconhecia a sua humanidade, a ponto de não querer se mostrar um grande super-homem. Mas ele sempre demonstrava que todo o viver dele não provinha dele, mas da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe, meus irmãos, nós temos muito a fazer como igreja. Muito a fazer. Nós, como Igreja Presbiteriana das Américas, nós temos muito a realizar e temos muitas frentes de trabalho. E nós estamos precisando de servas e servos do Senhor para se juntar conosco nesse trabalho. Em último lugar, o apóstolo Paulo vai dizer, valeu a pena? Valeu a pena esperar em Cristo Jesus. E aqui ele vai falar não apenas do passado. Aqui ele vai falar não apenas do presente, mas aqui ele vai falar do futuro. Ele diz, valeu a pena. Ele vai dizer, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Há muitas pessoas que dizem assim, pastor, a gente não pode ter certeza da nossa salvação. Eu falei assim, fale por você, não fale por mim, e nem pela Bíblia. Apóstolo Paulo está falando aqui dessa certeza da salvação em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está falando dessa certeza não pelos seus méritos, não foi conquistada pelos seus méritos. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo isso. No entanto, que no primeiro capítulo que o apóstolo Paulo escreve ao próprio Timóteo, no primeiro capítulo, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer muito claro, versículo 12, ele vai dizer, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. Versículo 15 ele vai dizer, versículo 16 vai dizer, mas por essa mesma razão foi-me concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo que ele era o principal dos pecadores, o quanto hão de crer nele para a vida eterna. Assim,
ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que essa coroa da justiça que me está guardada não é mérito do meu trabalho, mas é a certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus, que nele nós temos a salvação eterna. Amém, irmãos? É isso que a gente crê. Por isso a gente pode olhar para a vida, a despeito de todas as coisas, e dizer para a vida: nós não corremos atrás, porque valeu a pena. Nós não corremos atrás de ilusões. O céu existe. O céu é verdadeiro. O céu é um lugar. É um lugar. Já agora a coroa da justiça já está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E o melhor de todos é o que vem nesse versículo seguinte, que ele vai falar de mim e vai falar de você. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer de nós. Ele vai dizer: e não somente a mim. Reverendo Everaldo disse aqui no momento de consagração, como está sendo difícil a gente viver em comunidade nesses tempos. Viver a unidade da igreja nesse tempo. Mas ele vai dizer aqui dessa unidade da igreja, dessa comunidade, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E nós amamos, nós aguardamos e nós ansiamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui vai acabar. Um dia isso aqui vai deixar de existir. Quer seja pela morte, quer seja quando a trombeta ecoar. Quando essa trombeta ecoar, aí a gente vai chegar e vamos dizer: estamos voltando para casa. Para nunca mais temos que sair lá de casa. A gente vai viver junto como irmãos. A gente vai viver junto. A gente vai viver num lugar onde não tem Covid. Olha que bênção. A gente vai viver num lugar onde a gente não vai precisar usar máscara. Olha. Você vai poder abraçar as pessoas. E você não vai dizer para as pessoas: ó, até logo. Mas nós vamos viver eternamente. E o melhor de tudo isso é que a gente vai viver na presença do Pai. Na presença daquele que nós tanto amamos. Que Deus nos agracie. Que você possa olhar para a sua vida, a despeito das lutas, e que você possa sair daqui, sabe, com o coração renovado, com a presença do Espírito Santo de Deus. E talvez você ache assim: Heavy, eu não tenho, olho para trás. Essa semana para mim foi terrível. Esse mês para mim foi terrível. Este ano para mim foi desastroso. Mas eu quero desafiar você pela fé, dizer: valeu a pena. Não porque corremos atrás de ilusões, mas porque nós fomos alcançados pela graça, pelo amor deste Deus, e vivemos buscando algo que é real, verdadeiro, e que está aqui na palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado, Deus, porque a gente pode afirmar: valeu a pena. Quando a gente olha para o passado, a gente diz: valeu a pena. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quando a gente olha para o presente, a gente pode dizer: valeu a pena. Porque a gente sabe que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E quando a gente olha para o futuro, a gente pode dizer: valeu a pena, ou valerá a pena. Porque o Senhor tem um propósito, não apenas terreno, mas eterno para as nossas vidas. Temos clamado a Deus para que esta mensagem fique gravada, guardada no nosso coração,
E temos orado por pessoas tão especiais nossas. Dona Lúcia, a Inês, o Seu Francisco, a Cida, a irmã da Cláudia. Clamamos, ó Deus, pelo consolo da vida da Simone, de toda a sua família. Bálsamo do Senhor seja derramado, Pai, no coração desta família tão querida. E pedimos, ó Deus, por cada um de nós, para que o Senhor nos alimente a cada dia com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.